Viajantes Bem-Vividas. Olá, bem-vinda ao Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+ que amam viajar. Eu sou a Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Aqui neste espaço queremos incentivar você, mulher, a fazer o que gosta, em especial aquelas mulheres 60+ como nós duas, encontrando assim novas possibilidades de ser feliz e viver bem a vida, por meio das viagens ou de qualquer outro sonho que você tenha guardado aí no seu coração. No episódio anterior, descobrimos um mundo novo com Alice Castro e Luísa Janeri, que nos mostraram o prazer de viajar numa motocicleta. Hoje, vamos continuar o papo com estas duas mulheres extraordinárias, entendendo e aprendendo um pouco mais sobre esse mundo do desbravar as estradas sobre duas rodas. Vamos lá? Eu queria perguntar quais os aspectos mais importantes para planejar uma viagem de moto em grupo. Eu não sei se você já respondeu de alguma maneira, mas eu queria que você complementasse ao que você já falou um pouquinho dos cuidados, né, de quando você viaja em grupo, mas o que você considera mais importante para planejar uma viagem de moto em grupo? Então, eu participei do ROG Brasília Chapter. O ROG é um grupo formado por proprietários de Harley Davidson, né? Aonde tem uma loja da Harley Davidson no mundo, tem um ROG, que a gente fala que é um chapter. Então, dentro do chapter, eu fui da diretoria durante 5 anos aqui de Brasília. Então, eu pude participar do planejamento e organização de algumas viagens que o ROG fez no passado, né? E aí eram viagens em bondes. Dentro da cidade, a gente já planejou passeios de moto com bem mais de 100 motos, né? Mas são duas coisas parecidas, só que ao mesmo tempo tem algumas peculiaridades. Mesmo a parte do planejamento que a gente faz para um bonde para passear, a gente faz para pôr esse bonde na estrada. Se for muito grande, a gente divide em subgrupos, até para facilitar a parada, abastecimento, né? Tudo mais. E na cidade tem um sinal que pode quebrar o bonde, né? Então, dentro desses subgrupos, a gente arruma um líder e arruma um ferrolho, que é para proporcionar segurança para quem está dentro do grupo. Ferrolho é a pessoa que vem por último? Que vai no fundo, por último, exato. Dentro da formação de bondes, né, você olha o seguinte, você vê quantas motos tem, faz os subgrupos de até 7 motos para proporcionar uma segurança maior, e aí eu vou explicar. A pessoa que sabe o destino para onde vai o bonde, seja uma viagem ou passeio, ela assume a frente. Então tem que ser uma pessoa que conheça o destino e saiba conduzir um bonde de motos. Porque parece simples, mas não é simples você conduzir um bonde de motos. Porque o responsável, se tem alguma moto com problema, se tem algum integrante do bonde que não está conduzindo legal, se ele vai precisar parar. Então, isso tudo faz parte do planejamento. Estou entrando em detalhes, mas é porque não é uma coisa tão simples. Então, a gente tem que saber quantas motos vão, tem que saber o nível de pilotagem de cada um. Então, a gente recomenda dentro do ROG, eu estou citando o ROG porque ali é muito organizado. Então, ali para mim foi uma escola. Eu aprendi planejamentos, a gente tem que ver, até meteorologia a gente tem que saber para onde a gente vai, as condições não só da estrada, mas do tempo. Então, quando você vai fazer uma viagem, você liga, você consulta as condições meteorológicas para saber se vai chover, se não vai chover, se aquela época é a melhor época, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ver na condição de grupo. Então, uma viagem em grupo, quando a gente conhece todos os integrantes, fica mais fácil, mas quando a gente não conhece, aí o planejamento tem que ser muito mais rigoroso, porque o risco é muito maior. Você levar para a estrada uma pessoa que não domina a sua moto, você está colocando todos os demais em risco. Então, por isso que é interessante fazer uma viagem antes, que aí seria um passeio
com todos que estão propensos a viajar para você avaliar as condições de cada um. Porque sempre vai ter alguém, né, que não tem tanta experiência. Mas se ela não for dentro do grupo, quando que ela vai ter a experiência, né? Então, dentro do ROG, a gente acolhe todo mundo, acolhe até quem não tem experiência, e aí a gente leva essa pessoa para andar na cidade, faz um planejamento, coloca essa pessoa mais à frente, junto aos RCs, né? E pessoas que sabem conduzir, aquelas pessoas vão, entre aspas, vão ser os anjos de quem está começando. Então, uma viagem em grupo aumenta muito o risco da viagem. E mais, porque nas viagens, quando você, por exemplo, pega a época de chuva, a pilotagem muda e muito. E numa estrada que tem um risco elevadíssimo, então você tem o risco do óleo na pista, entendeu? De uma curva mais fechada, de um carro que pode rodar na sua frente, entendeu? Então é muito perigoso. Mas para a viagem ser prazerosa, exige um planejamento muito grande, muito detalhado, com pessoas. É sempre melhor quando é em grupo o planejamento, né? Porque sempre cada um fica responsável por alguma coisa, vocês divide as tarefas, né? E tem que fazer todo esse preparativo para a gente ter a certeza que a gente está indo para a estrada com um bonde que tem condições de fazer aquela viagem, né? Independente da quantidade de pilotos. Sempre lembrando que quanto maior o bonde, melhor tem que ser o planejamento, né? Inclusive, atentando a todos esses aspectos, as condições da estrada, o tempo de viagem, né? Se informando se há risco, diminui a velocidade e pode trazer outros riscos que são inesperados. E o inesperado pode acontecer, e a maioria das vezes acontece mesmo, né? Então é isso. Muito interessante. É bom saber que agora a gente vai inclusive olhar os bondes, né? Uma palavra que eu aprendi agora, que é aplicado aí ao motociclismo. Vamos olhar os bondes de uma forma bem diferente, imaginando o tanto de planejamento que é necessário para eles estarem na estrada, né? Mas o que mais me chamou a atenção foi essa questão mesmo dos grupos serem muito uma comunidade, né? Em que tanto se afetuam como abrem oportunidades um para o outro e acolhem também aqueles que estão começando. E isso achei super interessante porque é essa questão, né? A pessoa aprende e tem que começar de alguma forma. Então, esse acolhimento também é muito interessante. E eu queria agora, então, perguntar para a Luísa, quando você viaja sozinha, né? Como você gosta mais de viajar sozinha, você conta com algum tipo de apoio logístico? Que tipo de desafios você nesse caso, e as mulheres que são motociclistas enfrentam na estrada viajando sozinha? Eu acho que o principal é ter um seguro da moto que tenha guincho, né? Porque socorro mecânico, né? Enfim, porque não adianta, né? Assim, eu adoro andar de moto, mas assim, eu não tenho condições e nem ando com... Moto não tem step, né? Você não anda com ferramentas e nem nada ali junto, a não ser moto de trilha, né? Mas a moto de estrada, você não anda com ferramentas, nem com step. Então, no meu caso, assim, eu me preparo bem, estudo bem o trajeto, né? Então, assim, sei mais ou menos onde eu vou poder parar, né? As cidades, tudo bem o trajeto. Tenho seguro. Eu tenho um celular daqueles antiguinhos, né? Eu tenho o meu celular. Tenho um celular daqueles antiguinhos com 3 chips. Eu coloco um chip de cada operadora ali, porque algum dos 3 eu acredito que vai ter sinal para eu poder ligar pro meu seguro se tiver algum problema, né? E eu deixo algumas pessoas já sabendo dos lugares e dos dias, assim, que eu pretendo parar, né? E vou dando notícias, né? Então, faço um grupo de WhatsApp com alguns amigos motociclistas, por exemplo, e aí falo, olha, cheguei, tô viva e tal, né? Pra, tipo assim, se eu não te mandar mensagem daqui a 3, 4 horas, aconteceu alguma coisa, então manda alguém para me buscar e tal, né? Então, assim, é uma logística que é muito mais simples, né? É meia dúzia de pessoas que se importam com a minha existência, que eu vou deixar sempre avisada dos lugares que eu parei, né? Para dizer, ó, cheguei, tô bem, tudo mais, né? E a moto sempre em dia, testar, manter a mecânica da moto tem que estar sempre 100% em dia. Sua vida depende daquilo. Então, tem que checar freio, tem que checar tudo da sua moto tem que estar em dia para você poder viajar. Principalmente freio, uma coisa que a gente não valoriza tanto, mas que
né? Precisa. Então, precisa, assim, planejar as paradas, avisar as pessoas dos lugares que você está passando, né? Se comunicar bem, né? Agora, especificamente por ser mulher, o único cuidado adicional que eu tomo é, dependendo se eu não me sentir muito à vontade, porque tem gente que começa a perguntar, né? Eu não dou muitos detalhes do meu itinerário, né? Dependendo, né? Você começa a ter um feeling de quem tá conversando com você e tudo mais. Então, se a pessoa ali, se for um homem principalmente, né, e quiser começar a perguntar muito pra onde você vai, onde você vai parar e tal, aí já aconteceu de algumas vezes eu falo assim, não, eu tô no bonde, é que eu vim aqui antes e daqui a pouco o pessoal vai chegar. Tipo assim, pra pessoa não ter certeza que eu tô viajando sozinha, sabe? Mas eu nunca passei por nada muito constrangedor, assim. Normalmente as pessoas me cumprimentam. Como minha moto tem a placa antiga, ainda é de Brasília, né, a placa. Então, se eu chego em Recife, as pessoas falam, nossa, mas tá vindo de Brasília mesmo? Eu tô vindo de Brasília. E geralmente ganha parabéns. Já teve concessionária que eu parei pra trocar óleo da moto. Eles quiseram tirar foto e botaram lá no site da concessionária. Então, assim, rola uma certa admiração, porque é uma coisa que não é esperado, né, de uma mulher. Mas os cuidados que uma mulher precisa tomar sempre, enfim, né? Sem tomar cuidado de não dar informação demais, se for o caso. Mas não, é ter o seguro sempre em dia e a moto sempre em dia, basicamente. Estudar bem o percurso. Alice, parece que você teve um perrengue de estrada, isso quando estava sozinha, né? Olha, eu já passei alguns perrengues, mas eu já passei coisas inusitadas que eu acho que se fosse um homem ele não teria passado. Que foi aquele que a gente estava conversando, de uma viagem que eu fiz para o Nordeste e eu estava viajando sozinha e a minha família estava de carro. Como de moto a gente não pega engarrafamento, a gente não pega trânsito, né? Eu chegava sempre antes nos postos de gasolina. A gente se encontrava no posto de gasolina, na estrada, carro não acompanha moto. E aconteceu isso 3 vezes nessa viagem que eu fui pro Nordeste, que eu cheguei, na hora que eu parei a moto na bomba, que eu desci da moto e tirei o capacete e viram que eu era uma garota, não abasteceram a minha moto. Então eu chamei o frentista e um desses postos, ele chegou perto de mim, na hora que ele olhou pra mim, viu que eu era uma menina, ele virou as costas e foi embora. Aí eu tive que esperar o Tião chegar de carro. Na hora que ele chegou, na primeira vez que aconteceu, né? Ele perguntou se a gente já podia ir. Eu falei pra ele que não tinha abastecido. E ele perguntou por quê. Eu falei, é porque eles não quiseram me abastecer a moto, né? Aí ele teve que ir atrás. E nessa vez, eu lembro perfeitamente, claramente, estavam 3 frentistas conversando com os caminhoneiros mais à frente, olhando para mim. Então, foi uma coisa assim que eu realmente não entendi. Fiquei surpresa em relação a isso. Não entendi por que não abasteceram a minha moto e veio o rapaz muito a contragosto e abasteceu. E o Tião teve que ficar do lado para ele fazer isso. Então, eu fiquei pensando, se eu estivesse sozinha aqui, eu ia fazer o quê? Né? Se eu gritei, chamei, e aí eu fiquei pensando assim, se eu estivesse sozinha, eu iria até eles, brigar com eles, ou eu subiria na moto e ia para onde? Porque embora exista uma lei que diga que a cada 150 quilômetros tem que ter um posto, às vezes a gente chega e o posto está fechado, não tem gasolina, isso acontece. Inclusive, daqui para São Paulo, logo depois de Cristalina, tem um posto que de vez em quando eu gostava de parar, e lá era roleta russa, às vezes tinha gasolina e às vezes não tinha. Nossa, isso nunca aconteceu comigo, não. Muito pelo contrário, tipo, já aconteceu de achar que eu era homem, né? Tipo assim, eu sou meio gordinha assim, e aí de capacete, tudo, talvez a pessoa não percebeu, né? Aí o cara fala, o senhor quer que complete o tanque, né? E aí a hora que eu tirar, ele vê que a mulher pediu desculpas e tudo. Mas nesse sentido aí, realmente não... Aconteceu comigo. Estar sozinha foi algo preocupante. Dessas vezes que eu parei nesses postos, entendeu? Então, foi uma surpresa. Espero que isso não aconteça mais. Alice e Luísa, nós gostaríamos de saber se viajar de moto exige algum preparo físico específico e se vocês acham que os desafios são diferentes para mulheres de 30, 50, 60 mais. E ainda uma outra perguntinha, se uma mulher de 60 mais, ela pode aprender e começar a viajar de moto pelas estradas da vida?
Não só pode como deve. Sim, claro, meninas. Temos uma Lady of the Road lá de Campo Grande, ela tem 70 anos e ela tá viajando e ela aprendeu faz pouco tempo a pilotar. Né? Inclusive é uma época que a pessoa está com menos preocupações com família, com pessoas que dependam dela, né? Então ela está livre para ousar mais, né? Para poder, entre aspas, arriscar um pouco mais, né? Subir na moto e pegar a estrada, então deve. Hoje eu trabalho com TI, mas eu sou formada em educação física, né? E sobre preparo físico, o máximo é se a pessoa realmente precisar se preocupar com isso, né? Porque passou dos 40, começa a ter uma tendência a ter osteopenia, né, até uma densidade óssea um pouquinho menor. Então, vê se a densidade óssea tá bacana, vê se ali a musculatura, que a gente chama de core, né, em volta da coluna da lombar ali tá em dia, porque você vai ficar muito tempo na mesma posição. Mas isso assim, para viagens mais longas, né, mas para você começar e fazer passeios ali, não precisa de um preparo específico, basta você ter o interesse, né, ter a moto e subir na moto e abastecer e pronto, não tem grandes coisas não. Se for fazer uma viagem longa aí sim, né, coluna lombar ali, checar se tá com alguma osteopenia e tal, mas não só pode como deve. Depois que começar, gente, vocês não vão mais querer parar, não. Então, eu acho que o preparo físico, ele é recomendável em qualquer fase da nossa vida, a vida inteira, e porque independente da gente estar pilotando ou não estar pilotando, os desafios são diferentes sim para as mulheres de 30, 50, 60, 70, 80. Eu acho que, e não é só preparo físico, é alimentação, dormir bem antes de viajar, independente se é de moto, se é de carro, porque as coisas vão mudando com o tempo, né? Quando a gente tem 30 anos, é tudo assim tão simples, tão fácil. A gente toma um pouquinho mais de vinho hoje, no outro dia a gente acorda e tá tudo lindo e vamos lá e vamos trabalhar com aquele pique todo. Eu senti mudança quando eu fiz 40, hoje aos 50 eu senti mais ainda. Então, por exemplo, se eu vou viajar de carro, se eu vou viajar de moto, eu tenho que dormir bem à noite. Eu não posso beber álcool, que aquilo ali vai me proporcionar no outro dia talvez uma dor de cabeça e vai exigir a minha atenção se eu estiver pilotando, se eu estiver dirigindo, né? E o preparo físico, meninas, é questão de o que sustenta o osso é o músculo, né? Então a gente precisa, assim, a vida inteira, ainda mais nós meninas, né? Queremos ser ativas e somos, porque, olha, independente de termos família ou de todo mundo ter crescido, saído de casa, gente, as mulheres mais do que nunca, elas estão independentes, somos multifacetadas, realizamos 1001 tarefas, né? Então, para a gente conseguir manter essa independência, a gente precisa, sim, estar em dia com o preparo físico, fazer caminhada, fazer uma academia ou uma natação. E, aliado a tudo isso, uma boa alimentação, tem um acompanhamento com um nutricionista, um check-up em dia bacana, independente se a gente vai dirigir, se a gente pilota, entendeu? Porque se a gente não cuidar da gente, quem é que vai fazer, né? E eu acho que quanto mais a gente evolui, que a gente amadurece, porque se carro e moto exigem manutenção, imagina o nosso corpo. E a gente usa muito o que adora, né? E a gente se usa todos os dias. Então o joelho já não é mais o mesmo, o ombro já não é mais o mesmo. Eu vejo isso, que para eu pilotar, e olha que eu frequento academia, faço caminhada, eu sou uma pessoa ativa. Eu aos 50, hoje em dia, eu preciso tomar muito mais cuidado do que quando eu tinha 40 ou 30 para pilotar. Porque a moto, na pandemia, engordou. Não fui eu, não. Foram as motos. Então, o que acontece? Eu tô sentindo mais dificuldade para, no caso, né, a Harley é uma moto pesada, né? Então, a minha bobber pesa 280 quilos e a Switchback pesa 360 quilos. Então, só para eu levantar do descanso, é diferente. Então, se a gente não tiver um preparo físico, por exemplo, eu sinto isso com a minha moto, né? Então, e não é questão de jeito não, é questão de que eu não tenho mais 30, 40 anos, eu tenho 50. E eu vejo as minhas amigas com 60, 70 anos fazendo a mesma coisa que eu. A dificuldade existe, mas se a gente tiver em forma, elas vão ser superadas.
né? Então, eu vejo, por exemplo, assim, se eu andar o dia inteiro com a minha bota de salto alto, no final do dia eu vou estar muito mais cansada. Então, se eu vou fazer longas caminhadas, eu levo um tênis no alforje, entendeu? Eu vou pilotando de bota, mas eu levo um tênis. Então, isso tudo a gente vai adaptando. Então, o preparo físico, eu acho que tem que ser sempre para tudo que a gente for fazer na vida. Agora, quanto ao lance da gente pilotar, eu vejo o seguinte, as meninas com 50, elas estão optando por motos mais ágeis e mais leves. Então, tem muitas amigas minhas que não estão mais andando de Harley, porque as Harleys são motos pesadas, e podem pegar motos com mais tecnologia, porque a Harley não tem tanta tecnologia quando você vai olhar, por exemplo, uma BMW, você vai olhar uma Ducati, entendeu? Então, a Honda, por exemplo, a Honda tem uma top de linha que é a Goldwing, que é uma moto de uma tecnologia assim incrível. E essa moto imensa, que é grande, ela é mais leve que a minha Switchback. É uma moto de 340 quilos e é uma moto super ágil, com muita tecnologia e tem marcha ré. Meninas, dar ré numa Harley é uma coisa de louco. É muito difícil. O que eu queria dizer é que, assim, se você não tem um preparo físico hoje, não espere você... Tipo, eu quero dizer assim, não é um pré-requisito. A gente tem que ter preparo físico pra vida, pra tudo que a gente for fazer, né? Mas, assim, se eu quero andar de moto, pega a moto e vai andar de moto. Você vai ter mais um motivo pra cuidar da sua saúde, pra fazer uma atividade, pra tá bem, pra poder mesmo manipular a sua moto. Mas assim, porque às vezes a gente fala de uma forma que a pessoa fala assim, meu Deus, eu não posso subir na moto porque eu tô fora de forma, ou porque eu ainda não tô nesse grau de alimentação, de descanso, de não sei o quê. Pega a moto, você dá pra ir, entendeu? Aí você mesmo vai sentir a necessidade, talvez, de se cuidar um pouco mais. Mas não é um pré-requisito. Assim, você tem condição de ir um passeio mais curto, né? Talvez, mas vai, entendeu? É, sim. Mas aí eu acho que a pessoa vai ter que procurar uma moto. É assim, tem vários estilos de moto e vários modelos de moto. Então, por exemplo, para quem vai começar agora, tem que experimentar, subir em cima da moto e ver se aquela moto é para você. Por exemplo, a Harley, a mais leve, é 280 quilos. Será que a Harley é para você? Então, só você vai poder dizer, você que eu tô falando assim, digamos, eu tô conversando com a Silvia, que ela quer aprender a pilotar. Aí, Silvia, então, que moto que você sonha em pilotar? Você pode entrar, por exemplo, numa loja da Suzuki e gostar de um modelo, sobe em cima e vê se aquele modelo é para você, né? Se o peso da moto tá bom para você, entendeu? Primeiro, você tem que namorar a moto, escolher a moto, experimentar o estilo. Tem estilo trail, que é uma moto que é off-road, que dá para pegar estrada de terra. Tem um estilo naked, que é um estilo que é entre as esportivas e as customs, entendeu? Então, são vários estilos de motos e modelos de motos diferentes, com pesos diferentes. Então, uma pessoa que for começar hoje, que nunca pilotou na vida, o ideal é ela começar com uma moto que seja do número dela, independente de ser uma 125 ou ser uma 300 cilindradas. Então, o preparo físico sempre será importante, mas na hora que a pessoa quer aprender a pilotar, ela vai ter que encontrar uma moto que seja compatível com a altura dela. Se for uma pessoa mais baixa, então não vai poder pegar uma moto que seja muito alta. Por exemplo, as Big Trails já não vai conseguir, porque não dá pé. A moto é muito alta. Pois é, eu acho que tem uma certa medida, porque tem o sonho, entendeu? Eu tenho 1,64m, andei um tempão de XT 660, que é uma moto alta. É assim, tem que ser a moto que gosta, que dê pra você, mas que seja o seu sonho também, entendeu? Você tem que ter um tesão pra poder querer, porque assim, se eu chegasse lá e falasse assim, Luiz, você vai ter que andar de Honda Bis, eu ia perder a vontade de andar de moto. Então assim, é um equilíbrio entre aquilo que você consegue e aquilo que você sonha, né? Tem que, dentro daquelas que você quer, tipo assim, quero uma custom, vai procurar uma custom que te atenda, mas assim, também o que eu quero dizer assim, se você quer uma super esportiva,
Cara, procura uma que você vai gostar e que te atenda, que você consiga andar. Mas assim, procura uma que vai te dar o tesão de andar também, entendeu? Tipo assim, eu tenho uma amiga que a primeira moto dela foi uma Harley. Eu falei de tudo. Falei, olha, dei todos os argumentos. Mas o sonho dela é ter uma Harley. E ela anda de moto até hoje, não largou a moto. Então tem essa parte, né, daquilo que te dá, mas às vezes não te dá muito, mas aquilo é seu sonho. Eu acho que em alguns casos vale a pena. Tipo assim, a pessoa lá é 50 mais, é 60 mais, mas o sonho dela em andar de Harley, pega uma 883 e vai andar de Harley, entendeu? Mesmo que não seja exatamente, mas talvez isso motive ela a se adequar, né? Assim, é um equilíbrio entre o que ela pode e o que ela deseja, o que ela sonha. Eu acho que na hora de aprender, o ideal é a pessoa procurar uma autoescola com uma moto que seja compatível com ela. Aí ela aprende, tira a carteira, depois entra num curso de pilotagem, que isso eu recomendo para pessoa, independente da idade, para qualquer idade, né? Aprende a pilotar depois de tirar a carteira, porque quando a gente está na autoescola, para tirar a carteira, a gente vai aprender a pilotar num ambiente controlado. Então, você está num ambiente controlado, a autoescola, você está num ambiente ali fechado, é uma pista fechada. Então, não está te dando noção do trânsito na cidade ou numa estrada. Depois que você tirar a carteira e que você encontrar que seja a moto dos seus sonhos, você ainda vai ter que ver se aquela moto é para você, porque você pode ter que customizar. Tem motos que, se você trocar o guidão, a pilotagem muda. Se você rebaixar a traseira, por exemplo, a moto muda de novo. Você tem que pegar aquela moto que saiu da fábrica, que serve para alguém de 1,60 m ou de 2 metros de altura, e customizar a moto para você. Porque aí sim, você vai ter uma moto que é a moto do seu sonho, que é compatível para você, para o seu tamanho, né? Para a sua postura, como você quer pilotar, e que esteja customizada para você. Ou um guidão mais alto, ou um guidão mais baixo, um banco mais confortável, né? Porque isso tudo, o andar de moto, ele é um conjunto de coisas, de você conseguir dominar a máquina, da máquina estar customizada para você, com a sua altura, o seu tamanho, né? E ser um modelo que seja compatível para o que você espera. Se você quer fazer longas viagens de moto e se você, por exemplo, você gosta de uma moto street, que é aquela de pilotagem, de campeonatos, né? De autódromo, que você tem que ficar deitado em cima da moto, uma viagem longa em cima daquela moto vai te cansar mais do que uma moto naked ou uma moto custom. Então, tudo vai de pesquisas. E aí, o que eu diria para uma menina de 60 a mais ou 50 a mais que queira aprender a andar de moto hoje? Eu aconselharia: cuide da sua saúde, mantenha o seu preparo físico para tudo na sua vida, entre na autoescola, aprenda a pilotar no circuito fechado, tire a sua carteira, faça um curso de pilotagem, entendeu? Encontre a sua moto e pegue a estrada, porque para ter experiência de estrada você só precisa abastecer a sua moto e ir, né? Mas que todas nós somos capazes, nós somos meninas, a gente não nasceu sabendo fazer nada nessa vida, tudo a gente aprendeu, tudo foram desafios que a gente superou. O maior desafio que a gente tem somos nós mesmas, acreditarmos em nós mesmas, que nós somos capazes, que a gente pode, se a gente quer, a gente aprende e a gente faz qualquer coisa na vida, né? A moto é mais uma máquina que a gente vai aprender. Agora, é muito arriscado, porque depois que a gente sobe numa moto, aprende a andar de moto, pode ser que a gente nunca mais consiga parar a andar de moto, viu? Porque vicia, porque é muito bom e é uma sensação maravilhosa andar de moto, e toda mulher nasceu para pilotar, e é verdade. Viu? Meninas, vocês agora estão sabendo disso. Eu quero ver se vocês não vão subir em cima de uma moto para aprender. Depois vocês vão dizer para mim e para a Luísa o que vocês acharam das suas aulas de pilotagem. Muito legal. Gostei de ver as perspectivas diferentes de vocês. Complementares, na verdade.
Qual é o destino do sonho da vida de vocês? O destino do meu sonho é leste europeu, fazer a costa do Adriático. Você pode ir para a Croácia, alugar uma Big Trail lá e passar pela Albânia, Macedônia e voltar. É uma rota turística de moto por lá. E tá nos meus planos aí, se o euro permitir, fazer esse passeio algum dia. E alugar a moto na Croácia, dar a volta ali nos países vizinhos, né? E voltar. Fantástica. A Croácia eu conheço, é lindíssima. E você, Alice? Eu quero conhecer o Egito. Tudo de moto. É a viagem dos meus sonhos. Pois é, lá no Egito não é um lugar muito seguro para eu ir pilotar sozinha, né? Nem para visitar sozinha, né? Porque não tá um lugar muito tranquilo. Mas, enfim, é o sonho da minha vida porque eu cresci ouvindo histórias, né? Minha mãe era professora de história e eu simplesmente amo, adoro. E eu tô há anos eu estudo, inclusive, hieroglifos. Então é uma viagem que eu pretendo. Tá aí pensando, vai ser realizada com certeza. Amém. Amém. Luísa, deixa a sua mensagem, então, para terminar, para as nossas ouvintes. Andem de moto. A mulher, ela pode fazer o que ela quiser, né? Então a gente tá aqui para desafiar o status quo e vamos nos desafiar a nós mesmas e vamos desafiar aí o que as pessoas pensam do gênero feminino e vamos fazer o que a gente quiser. Desde criar um filho, cuidar da família, até andar de moto, lutar jiu-jitsu, pilotar avião. A gente tá aqui para fazer o que a gente gostar e o que a gente quiser e, enfim, o ser humano, ele tá aí para se melhorar continuamente. Quem quiser ir lá me seguir nas redes sociais é Luísa Janeri. Eu também trabalho com metodologias ágeis de desenvolvimento de software, então a gente pode conversar sobre motos, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre OKR e vou gostar muito lá de ter contatos novos aí. Muito obrigada pela oportunidade, meninas. Repete pra gente, por favor, o Instagram, Luísa. É Luli Janeri, Luli Janeri, igual meu sobrenome. Aí me sigam lá. Alice, fala a sua rede social também para a gente publicar. No Instagram eu sou Alice e sua Harley. Alice e sua Harley. E meninas, muitíssimo obrigada em receber vocês aqui. Muito bom ouvir a experiência de vocês e o incentivo. Vocês são demais, um exemplo pra gente. E espero que muitas mulheres resolvam começar a aventurar aí na moto. Quem sabe eu até, né? Lilian, quer falar alguma coisa? Queria sim, eu queria dizer para a Luísa e para a Alice que foi muito legal ouvir vocês. Eu não podia imaginar assim, um universo diferente que é vivido por vocês e quanta inspiração isso traz. A união das pessoas que são motociclistas, né? O amor que vocês têm pela moto, por pilotar uma moto, essa garra. Nossa, eu fiquei assim muito feliz. Essa imagem do balé de vocês dirigindo, essa coisa da aventura de viajar sozinha e de estabelecer o seu roteiro e tal, foi muito legal. Adorei o papo, acho que com certeza inspira e quando eu sempre digo isso para a Silvia, inspirar não é a gente fazer igual, mas é aquela coisa que te dá assim, vontade de sonhar também, né? Não preciso fazer igual a vocês, mas o sonho de vocês, o que vocês realizam, me inspira a ter outros sonhos. E eu acho que é isso. Nós, mulheres, 60 mais, 30 mais, 40 mais, nós podemos estar no lugar que nós quisermos. Foi muito legal conversar com vocês. Isso aí. E assim, com tanta informação, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes Bem Vividas. Convidamos você para daqui 15 dias, na quarta-feira, encontrar com a gente aqui e ouvir o novo episódio para redescobrir os sentidos do viajar e fazer uma senhora viagem. Se você quiser fazer contato conosco, enviar dúvidas, sugestões de outros temas para nós abordarmos aqui nos nossos episódios, é só mandar mensagem para a gente pelo Instagram, @viajantesbemvividas, ou então escrever um e-mail para a gente, viajantesbemvividas@gmail.com. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação.
Nós voltamos em 15 dias. Beijos e até lá. Ah, e não esquece, compartilhe esse episódio com outras pessoas, seus amigos. Basta clicar na setinha ou nos pontinhos e enviar por WhatsApp para quem você sabe que pode interessar. Ajuda a gente a divulgar para o máximo de pessoas possível o nosso podcast, para a gente se entusiasmar aqui e continuar fazendo vários episódios para vocês. Descubra o que lhe faz feliz e vá lá e faça. Viva a vida! Beijos!